Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talk Gabi. Hoje é um episódio muito especial e muito importante também. Eu estou aqui com um convidado e, além de estar com um convidado, também vocês podem ouvir o podcast pelo Spotify e também pelo YouTube com vídeo. Então, temos essa novidade hoje. Eu estou com o Chicão, que é CEO e cofundador da BIS. E, Chicão, se presente, por favor. Eu sou o Chicão. Mas eu sou cofundador da BIS Capital, né? A gente é um banco digital para pequenas empresas, uma fintech. Surgiu em 2017, então a gente tem aí quase 6 anos de vida. Lidando muito então com empreendedores aí, são os nossos clientes no dia a dia. Sim. E legal aí estar conversando com você aqui também. A BIS surgiu... gente, antes de mais nada, antes da gente continuar, vou avisar pra vocês que tem a Fê aqui junto com a gente. Então, hoje não é o Rode, a Fê está aqui, então eu vou falar com ela também. E me conta, como é que a BIS surgiu? Então, a BIS surgiu assim, de uma necessidade, acho que eu e o Cristiano, que é meu cofundador, assim, a gente sempre teve empresa, né? A gente sempre foi empreendedor, sempre teve negócio. E aí, uma coisa que era uma dor muito grande era essa coisa de relacionamento com o banco, assim, né? Ele, quando chegava assim pra mim e falava assim, não, vinha aí o gerente do banco, me dava até calafrio, assim, você fala, pô, Deus, não quero falar, pô, era sempre aquele assunto meio chato. E a gente tinha muita dificuldade nessa coisa de conseguir crédito, conseguir resolver os problemas ali, abrir conta, enfim, às vezes é coisas bem básicas como abrir uma conta. Então, quando a gente começou a pensar, né, em 2016, a gente queria abrir um novo negócio, a gente tinha tido outros negócios no passado, e aí a gente pensou, pô, a gente precisava, com todo esse momento de fintechs, cara, a gente tem que criar uma fintech focada em pequenas empresas e focada em oferecer serviços financeiros para pequenas empresas, né? Porque a gente via que tinha uma demanda absurda e todo mundo que a gente conversava que tinha empresa reclamava muito assim, do relacionamento com o banco. A ideia surgiu daí. Então, a BIS começou primeiro oferecendo crédito para o microempreendedor. É isso, a gente começou lá em 2017, o primeiro produto que a gente lançou foi justamente crédito para pequenas empresas, né? Não só para micro e pequenas empresas. Muito com essa visão, assim, de o crédito é a maior dor de todas, né? Todo mundo quer crédito e é muito difícil conseguir, demora. Muitas vezes você demora muito até para receber um não, né? E até dos princípios que a gente tinha, cara, a gente precisa responder rápido, mesmo que seja um não. Né? Óbvio, a gente não pode prometer aqui o impossível, então a gente também diz não no crédito, mas a gente queria muito criar uma empresa, né, uma plataforma para fazer essa intermediação e facilitar o acesso ao crédito, né? Não, com diferentes, até nossa visão sempre foi até de operar com diferentes instituições financeiras. Esse ano a gente acabou virando uma instituição financeira, então, de certa maneira, a própria Visa que está agora ofertando crédito diretamente, mas a visão sempre foi essa, quero fazer de uma maneira digital e rápida para que o empreendedor gaste o mínimo de tempo possível com isso e tenha mais tempo ali para o seu próprio negócio. O que é um desafio gigantesco na cultura que a gente tem no Brasil, de que o crédito sempre vai ser ruim. Exatamente. Assim, eu acho que o Brasil obviamente tem as suas dificuldades, né? Mas assim, acho que também tem muito mito, assim, né? Sim, com certeza. Acho que assim, uma coisa que foi muito legal ao longo desses 6 anos também, assim, é o quanto você também vê de empresa legal, né? De gente boa, fazendo um trabalho excepcional, assim. Acho que uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, assim, quando a gente vê nossos clientes, assim, tem clientes de todos os segmentos crescendo, gerando emprego, fazendo ali, inovando nas suas empresas e tal. Então, acho que isso é muito legal, assim, porque cria aquele sentimento ali de, pô, tô ajudando aquela pessoa, de fato, a prosperar, né? A criar um negócio cada vez melhor. Eu sempre falo para meus clientes que tem a dívida boa e a dívida ruim. Aquela dívida boa que foi estruturada e que foi pensada para ser feita. Inclusive, quando eu falei sobre a BIS para meus clientes, eu recebi uma mensagem de uma cliente minha, falando que é uma cliente muito especial, que a empresa era do pai dela, e o pai dela veio a falecer e ela ficou com 18 anos, quase 19 anos, com a empresa. E ela quis seguir aquele caminho, então poderia ter desistido ali, e ela quis, e ela precisava de dinheiro para reestruturar a empresa. E a BIS foi a única que forneceu o crédito para ela na época. Legal. E foi esse crédito que fez com que hoje
ela tem hoje 29 anos, então 10 anos não, ela tem 26, então ela é um pouquinho mais velha. Mas hoje que ela consegue fazer com que a empresa fature muito bem. Então eu acho que, até falando essa coisa de crédito bom, crédito ruim, sim, né? Eu acho que esse é um ponto super delicado. E uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, acho que existe essa máxima, né? Muitas pessoas falam, o banco, quando tá, quando tá sol, te oferece guarda-chuva, quando começa a chover, ele leva o guarda-chuva embora, né? Essa coisa de quando você mais está precisando e tal. E assim, de fato, não vou dizer que isso não existe, mas o que eu acho que eu sempre tento orientar, assim, nossos clientes aqui da Biz é que você não pode usar o crédito para tapar o buraco da sua operação, né? Se você está com uma operação deficitária, está perdendo dinheiro, não vai ser o crédito que vai te salvar, né? O crédito é muito mais para você antecipar ali um fluxo de caixa futuro, né? Então, se você tem... eu acho que o crédito bem usado é aquele crédito assim, eu vou comprar uma mercadoria e aí eu vou pegar esse dinheiro, vou negociar melhor porque eu tenho dinheiro, vou conseguir comprar mais barato, vou vender mais e aí vou ganhar mais dinheiro, ou vou melhorar minha margem. Ou, vou comprar um equipamento que vai aumentar minha produtividade, vou produzir mais e aí consigo pagar a dívida daquele equipamento para isso. Então, acho que esse é o crédito bom, né? É o crédito que aumenta, de alguma maneira, a rentabilidade, a produtividade da empresa no longo prazo. E aí você está pegando dinheiro para investir ali para fazer. Né? O que eu acho que acaba acontecendo com muitas empresas, né? Que aí eu acho que é o crédito ruim, né? E muitas vezes é isso que nós aqui como instituição financeira, como plataforma, a gente olha e a gente acaba negando, que se você tem uma empresa que só perde dinheiro, né, não vai ser pelo contrário, o crédito só vai piorar a sua situação, porque você, além de continuar perdendo dinheiro, você vai perder dinheiro com juros. Pagar juros, exatamente. Você vai ter que pagar mais uma despesa ali, que é os juros daquele capital, né? E devolver o capital também, em última análise, né? Então, para mim, acho que esse é muito... eu sempre acho que esse, para mim, é o conceito principal que toda pessoa, né, toda empresária, todo empresário precisa ter na cabeça, que esquece, né, separa o que é capital do seu resultado, né? Uma coisa é o capital para antecipar um resultado futuro que você precisa encaixar ali. Outra coisa é para tapar o buraco do passado, né? Então... Hoje, eu como contadora e eu estou aqui como influenciadora, e tem duas coisas que eu vejo muito. Tanto os meus clientes quanto todo mundo no Instagram só está focado em vendas. Então, quanto de dinheiro aquela empresa vai ter? E duas coisas que eu digo em relação a isso. Eu acho que quando a gente tem um filho, eu sou mãe, mas acredito que quando a gente tem um filho, não é só olhar para um ponto, mas sim para todos os pontos que estão ali. E eu vejo muitos empreendedores hoje, quando eles criam as empresas, eles só olham para as vendas. Então é só a venda que eles querem. Eles não sabem que precisam de contabilidade, precisam aprender sobre o mínimo de contabilidade, precisam saber o mínimo de educação financeira, o mínimo de oratória, o mínimo de marketing, o mínimo de várias coisas. Então eu sempre digo que para ele conseguir pegar um crédito bom e que realmente faça sentido para o negócio dele, ele precisa olhar como um todo. E a segunda coisa é que realmente todo mundo está focado só em vendas, em vender, em ganhar mais dinheiro. Só que tu não vai conseguir administrar R$1 milhão se você não consegue administrar R$1.000. Então hoje eu vejo, a Biz hoje não trabalha com MEIs, né, só com empresas maiores. Eu vejo muito MEI que está começando, que precisa realmente estruturar todo o conjuntinho da empresa para conseguir crescer. Então hoje as empresas que eu trabalho dentro da minha empresa são empresas que todo esse segmento, então a Biz lidando com o crédito, entendendo que o crédito não é ruim, o marketing, a contabilidade, então entender e se educar para conseguir pegar um crédito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual conselho que tu daria para quem está começando hoje a empreender e precisa talvez de um crédito, enfim? Eu acho que o conselho que eu dou assim para quem, né, se você acha que você precisa de um crédito, né, acho que a primeira coisa tem a ver até com o que você acabou de falar, né, é conhecer bem as finanças da sua empresa. Né? Porque, assim, em última análise, pega uma operação de crédito, você vai receber um dinheiro agora, só que você vai ter que pagar. Né? Então, a primeira coisa que você tem que olhar eu consigo pagar, né, essa dívida? Né? Então, a gente vê aqui muitos clientes, às vezes, que eu acho que eles não fazem a conta
de quanto eles vão pagar, né, e se eles vão ter essa capacidade de pagar. Sim, a previsibilidade. Né? Então, acho que tem uma coisa, por exemplo, e aí você tem vários negócios que você tem previsibilidade de receita, você tem sazonalidades. Então, às vezes, por exemplo, um exemplo clássico, peguei um empréstimo aqui em 24 parcelas de R$2.000, que seja. Só que se você tem, sei lá, uma pousada, um balneário, ou uma doceria, ou enfim, um negócio que, sei lá, no inverno fatura muito menos, você vai ter esses R$2.000 em julho do ano que vem, né? Por exemplo, né? Ou às vezes um negócio que é afetado por férias escolares, enfim, tem uma série de exemplos, né? Então eu acho que isso é um ponto, né? E a outra coisa eu sempre falo bastante, o melhor crédito para mim é aquele crédito produtivo. Então, assim, não dá para você falar assim, vou pegar um crédito para ter dinheiro, né? Você tem que usar o crédito para alguma coisa. Então, o uso do dinheiro para mim eu vou pegar 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, o valor que for, 10 milhões. Eu vou fazer porque eu vou comprar estoque, porque eu vou fazer uma reforma, porque eu vou comprar uma máquina nova. Então, eu tenho um restaurante, eu quero comprar uma máquina de café, que eu vou vender o café. Sim. Então, acho que eu vou faturar mais tanto, né, de vendendo um cafezinho ali no final da refeição, e aí isso vai me pagar a máquina. Acho que esse é o tipo de planejamento que você tem que fazer, que primeiro, entender se você vai ter a capacidade, mesmo num cenário pior, cenário melhor de vendas, etc., dado o seu histórico, e também planejar o crédito para usar o dinheiro em algo que vai gerar mais receita para o negócio. Eu acho que isso é fundamental, assim, porque eu vejo muito isso também. Muita empresa pega o dinheiro para ter o dinheiro em caixa. E aí você usa o dinheiro ali para coisas, como eu falei, para tapar o buraco. E para achar que vai ganhar dinheiro, mas não sabe se Exato. Né? Então, por exemplo, a mesma coisa assim, eu dou sempre esse exemplo assim. Por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito aqui, até eu falo muito disso, compra de equipamento, né? Então, eu tenho uma padaria, vou comprar um forno maior que vai fazer eu conseguir produzir mais pão, vou vender mais, ou vai custar mais barato, porque ele consome menos energia. Sim. Tudo isso, concorda, tem um payback, né, que a gente chama, né? O dinheiro vai voltar em algum momento, então, seja porque ele vai te reduzir custo, etc. Então, é um investimento bom que você pode fazer e que e que vai conseguir fazer gerar o... Uma das maiores dificuldades, eu como contadora não tenho tanto essa imprevisibilidade no retorno, e eu sempre pensava como que eu posso ajudar os meus clientes a essa previsibilidade, que foi o que tu falou de, daqui a 24 meses, será que eu vou ter a previsibilidade para pagar? E eu acho muito legal uma ideia, que foi uma cliente minha que vendia pizzas, então ela vendia pizzas artesanais, e ela tinha muita dificuldade de tudo, porque ela pensava, eu vou comprar, eu vou estar concorrendo com empresas que estão ali no mercado por R$8 e eu querendo vender minha pizza artesanal maior. Então, o que ela fez? Que foi essa coisa da previsibilidade, eu acho que se encaixa com absolutamente tudo, se a gente for parar para olhar. O que o brasileiro que consome quer? Ele quer redução de custo. Então, tudo tu pensa, será que vai ter um desconto? Será que eu consigo reduzir meu custo? E o que o empresário quer? Previsibilidade no faturamento. Que é justamente o gestor ou o empresário quer previsibilidade na sua empresa e na sua vida pessoal, porque senão ele não consegue tomar as decisões na sua vida pessoal. Então, o que junto com essa minha cliente, o que ela fez, eu achei incrível para a vida dela. Por exemplo, empresas como a BIS. Ela chegou para o gestor da empresa como a BIS, falou, olha, a minha empresa vende pizzas e eu posso fazer um contrato com vocês, que toda sexta-feira, uma sexta-feira do mês, eu vou vir aqui, vai ter um happy hour da empresa e eu vou trazer a pizza aqui. Vamos assinar um contrato de 6 meses em relação a isso? Então, uma coisa que era totalmente imprevisível, que era vender pizzas, ela conseguiu fazer contratos com escritórios, com o escritório de advocacia, com clínicas médicas, tendo uma previsibilidade. Então, hoje, essa cliente ela tem a previsibilidade mínima dos contratos, baseado nas despesas que ela tem. E tudo que ela ganha mais, toda aquela que seria imprevisibilidade, que é mais ou menos a mesma coisa de quem ganha comissão, que é essa imprevisibilidade, ela é o que vem extra no mês. Então, eu acho que isso foi uma jogada genial que ela fez. E que eu sempre digo que dá pra fazer tudo, com tudo.
Não, eu concordo com você. Eu acho que toda previsibilidade é super importante para qualquer empresa, né? Até porque Sim. você toda empresa tem isso, tem os custos fixos e os variáveis, né? E você tem que saber lidar um pouco com isso, né? Então, às vezes até é preferível você ter um contrato que até tem uma margem menor, mas você tem ali uma receita contínua e garantida, né? Sim. Quer dizer, garantia 100% não existe para nada, não, Exatamente. só mortes e impostos, né? Dizem, mas eu acho que assim, você tem pelo menos contratos que você sabe que tem uma probabilidade grande ali, né, que muito provavelmente vão continuar te remunerando ali todos os meses. Você falou, vendo pizza com uma empresa que porque a tua produção encaixa ali. Exatamente. Então eu acho que isso é muito bom. Às vezes você pode fazer também um programa de fidelidade dos clientes que, se eles consumirem, então você cria um incentivo para ter ali uma recorrência, né? Então acho que recorrência é algo que é super importante para qualquer negócio, né? Então você tem que saber criar mecanismos, né? E aí volta para a questão do crédito, né? O crédito, você tomou o crédito, vai ter uma recorrência ali de pagamentos, então você tem que ter uma receita contra aquilo, né? Que eu acho que é super importante. Que é diferente de tu vender e pagar. Quando tu cria a responsabilidade de ter uma despesa fixa, tu precisa ter pelo menos aquela receita que tu sabe que vai acontecer. Então, a despesa fixa, e eu sempre boto como despesa fixa, inclusive o pagamento do gestor daquela empresa. Porque o que acontece muito com os empreendedores que eu lido é que eles chegam até mim eles pegam o que sobrou da empresa. Então, uma porcentagem do que sobrou, o que eu digo que é praticamente impossível, porque se a tua vida pessoal não tem previsibilidade, tu não consegue fazer nada. Isso também eu acho que é uma baita dica, assim, por exemplo, até aqui na própria Bisa aqui, a gente sempre teve uma filosofia que e eu acho que as pessoas também têm dificuldade de separar isso, né? Que às vezes assim, você trabalha na empresa que você criou, estipula um salário que é o que você vai tirar todo mês, né? Você tem que fazer uma conta do que você acha que você consegue minimamente todo mês e coloca. E aí você pode ter, sei lá, a cada 3 meses, 6 meses ou um ano, você tem uma distribuição de lucros ali, caso, obviamente, tenha lucros, né? Aconteça lucros. Mas eu acho que isso é super importante porque, inclusive, assim, várias vezes eu falo com pessoas que têm empresa e falo assim, não, mas eu sou o dono da empresa, né? Mas, não, cara, você trabalha nessa empresa, né? Tu só é o administrador dela. Se você não tivesse aqui, exatamente, você é o administrador dessa empresa. Se você não estiver aqui, se você tiver que se mudar para o Japão, você vai ter que contratar uma pessoa que vai pagar um salário para essa pessoa administrar a sua empresa. É a mesma lógica, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso e para mim, acho que isso muda muito, porque ajuda também, passa a ser mais uma despesa fixa ali que você tem. E, inclusive, a empresa ela tem que ter uma certa reserva, porque, ou seja, você vai ter meses ruins que, em teoria, a empresa não teria o dinheiro para pagar esse salário, mas você tem que ter lá o caixa para fazer. Né? Então, porque o que eles fazem? Não teve... Porque teve meses, porque eu sempre digo, a Apple ou a padaria da esquina, ela tem a mesma coisa em comum, que é a imprevisibilidade no faturamento. Nenhuma empresa consegue ter previsibilidade exata. Exato. Ela tem a mesma proporção. Só que a diferença, a mesma proporção não. Ela tem proporções diferentes, mas a mesma dificuldade, que é previsibilidade. Então, se a Apple vai lançar um iPhone novo, ela não sabe quanto ela vai faturar. Então ela não tem a certeza absoluta. E as vendas caem um pouquinho antes, porque está todo mundo esperando. Então você tem menos receita, aí você vai ter um negócio. Sim, tu não tem a certeza absoluta de quanto vai faturar ali. Então, se tu não for ter um mínimo para pagar toda aquela despesa que tu criou, como é que tu vai tomar? Eu estava fazendo uma reunião com uma cliente antes de vir para cá, e ela me perguntou como é que eu tenho a sensação que eu posso aumentar a receita, a despesa da minha empresa? Como é que eu sei que eu posso aumentar? Justamente, se tu tem o caixa para cobrir isso durante um período, tu pode aumentar. Então, eu acho que o crédito é vantajoso justamente para isso também. Para tu ter esse caixa durante um período, para tu aprender a lidar com todo esse formato, onde tu vai conseguir pagar toda a tua folha, todas as tuas responsabilidades com a tua empresa, e aquilo vai fazer com que... Porque eu acredito que a saúde financeira ela é a base de tudo na nossa vida. Então, se a empresa não está saudável financeiramente, ela não consegue contratar o marketing que ela queira, ela não consegue ter contadora, ela não consegue pagar os impostos, ela não consegue fazer absolutamente nada. Então ela fica meio capenga. Então, e a vida pessoal também abala completamente. Exatamente. Quando você começa a ter esse negócio, você não tira um dinheiro fixo todo mês, né? Como é que você cuida das suas despesas? Sim, como é que tu vai comprar apartamento, como é que tu vai pagar condomínio, vai comer, né? Pagar a escola das crianças, enfim, qualquer coisa que tenha que fazer.
é isso, eu acho que isso é super importante no planejamento. E aí, muitas vezes, eu acho que muitas pessoas, né, têm uma atitude assim, são muito otimistas, né? Eles sempre acham que tudo vai dar certo, né? Então, acho que isso acaba sendo um ponto também super importante. Sim, que eu tive um caso específico de uma cliente que ela vendia panetones. E ela jurava que ela ia vender um monte no Natal. Um monte de panetone. O que aconteceu? Não virou nada. Fez um estoque gigantesco de panetones e perdeu aquele estoque. E ela pegou crédito para isso. Exatamente. Aí você tem... acho que esse é até um exemplo, né? Que também a gente vê muito acontecendo aqui, né? Muitas vezes uma empresa, né, toma crédito aqui e vai apostando numa coisa. Vou comprar, vou fazer um estoque de tal mercadoria porque eu vou vender e vou ganhar dinheiro. Porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Ou vou fazer uma expansão porque eu vou vender mais. E aquilo ali não necessariamente acontece. E aí também acho que isso é um ponto importante. Ou seja, mesmo quando você está tomando um crédito, você tem que pensar que você tem um compromisso no futuro, né? Então também você tem que pensar o seguinte, cara, se eu fizer isso e der tudo errado, como é que eu saio dessa situação, né? Então, eu nunca me esqueci uma cliente que foi logo no início da business, em 2017, ela alugava equipamentos cenográficos assim, para produções, né, de audiovisual. E aí eu lembro que ela comprou ela pegou um crédito aqui com a gente, porque ela queria comprar um equipamento lá que ela achava que tinha muita demanda para alugar. E o fato é que ela não conseguia alugar, e aí ela começou a ter muita dificuldade para pagar o empréstimo, começou a renegociar, etc. E aí ela um dia ligou pra gente explicando um pouco da situação e tal, que ela estava tentando. E ela falou, não sei o que eu faço. Aí a gente deu um conselho, falou, cara, vende a máquina. Né? É mais fácil você vender a máquina e quitar um empréstimo, se você não está conseguindo alugar. Né? Tenta vender a máquina pelo preço que for, você vai minimizar seu prejuízo. Né? Então, talvez a sua amiga dos panetones, sua cliente dos panetones, pudesse fazer isso. Falou, cara, vou vender para uma outra empresa que eventualmente consegue, mesmo que eu tenha um prejuízo, mas eu vou minimizar do que perder o panetone. Né? Então, aí você tem aquela coisa meio de custo afundado. Né? Você tem um custo afundado, às vezes é melhor você sair da operação. Né? Então, muitas vezes, quando uma empresa está formando estoque ou comprando algum tipo de equipamento, ela tem que pensar, se isso aqui eu não conseguir usar, como é que eu me desfaço disso e para honrar meus compromissos, né? Então também não deixa de ser um ativo. Não, e uma coisa legal que tu falou, que é o que as pessoas não fazem hoje quando pegam um empréstimo e não conseguem pagar, que é mostrar para a empresa que ela quer pagar. Exatamente. Isso é um outro ponto que também para mim é super importante. Para mim é muito importante também. Que também nessa linha até de relacionamento com instituições financeiras. Sim. Eu entendo assim, acho que muitas vezes as pessoas ficam, né, com vergonha, sem graça, com medo, mas assim, eu acho que a pior coisa que você pode fazer quando você não paga alguém é assumir, né? É desaparecer, dizer, cara, isso aqui não vai... Porque aí piora muito a sua condição de renegociar, de tentar. Eu acho sempre o seguinte, eu acho que quando... E a gente fala muito isso na BIS, né? A gente tenta ao máximo entender a situação do cliente, né, quando tem uma dificuldade, e tentar ver o que a gente pode compor, né? Então, eu acho que muitas vezes se você tem uma dívida e você não está conseguindo pagar, não pagar nada, para mim, e sumir é a pior coisa que você pode fazer. Pior coisa, a dívida só vai ficar mais alta e nunca vai desaparecer. É isso, né? E prejudica uma série de outros fatores da empresa, não vai conseguir mais ter acesso a crédito, até muitas vezes pessoalmente atrapalha ali para os empreendedores, né? Então, eu sempre digo que para tu renegociar uma dívida, a primeira coisa é tu querer renegociar. Tu senta com a pessoa e fala, eu quero te pagar. O que eu posso fazer? Como é que a gente pode fazer juntos para fazer essa dívida? Eu tive um cliente que chegou para mim e falou, Gabi, eu não vou conseguir te pagar pelos próximos 3 meses, mas eu vou te pagar porque eu sei que a minha empresa, eu tô reinventando, não tem problema. Se tu sumisse e desaparecesse, daí sim teria problema. Mas tu querer pagar aquela dívida é o principal. É isso, não, eu concordo. Porque, você fala, de um lado tem a pessoa que tem a dívida, do outro tem a pessoa que quer o dinheiro. Que quer o dinheiro, né? Então, acho que é tentar sempre renegociar e conseguir encontrar ali um bom termo para todo mundo ajuda bastante. Sim. E deixa eu te perguntar outra coisa sobre essa relação. Achei muito legal que a cliente das máquinas ligou para cá. Como é que é essa relação da BIS com os clientes?
Olha, a gente tenta até uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem um slogan aqui, né? Que a gente fala que a gente é super digital, mas ao mesmo tempo super humano. Né? Porque as pessoas confundem muito, até assim, né? Como se fala assim, uma empresa, uma fintech, uma empresa digital, né? Porque não existe aquele contato como a gente está tendo aqui, né? Não, pessoal, é personificação. Né? Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui para todo mundo da BIS, né? Fala, cara, o fato do contato não ser pessoal não significa, cara, que a gente não pode criar relações fortes com os nossos clientes e que a gente vai tratar mal. Muito pelo contrário, a gente quer tratar muito bem os nossos clientes. Então, assim, eu acho que o que a gente tenta fazer aqui independente do contato ser digital, seja por WhatsApp, e-mail, SMS, qualquer coisa, né, Zoom, né, o YouTube, a gente tentar estar próximo do cliente, o cliente se sentir. E eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso bem, assim, acho que os nossos clientes, eles reconhecem assim, a nossa qualidade do atendimento, mesmo não estando ali pessoalmente, né? Às vezes é melhor você tratar bem o cliente mesmo que seja à distância do que receber, mas tratar mal, né? Sim. Então, acho que o que a gente tenta fazer, assim, acho que além disso, né, tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma palavra que está meio na moda, mas é uma palavra muito boa, que é empatia, né? Então, assim, eu acho que a gente, aqui na BIS, a gente, né, eu, o Cristiano, os fundadores e boa parte aqui do time, cara, todo mundo é empreendedor, né? No fundo, a gente também está no mesmo barco, a gente está montando um negócio, a gente tem conta para pagar, a gente faz coisa errada, a gente perde dinheiro, a gente conserta. Então, eu acho que a gente tenta também se colocar muito ali na pele daquela pessoa que está empreendendo para tentar ajudá-las. Sim. Eu quero te fazer outras 2 perguntas, porque eu sei que tu tem compromisso às 4h30. Últimas 2 perguntas. A primeira, qual conselho se tu daria para ti do passado? Que tu gostaria que alguém tivesse te dado? Olha, eu acho que o conselho que eu daria para mim, assim, quando eu tava começando, né, eu acho que é sempre ter muita humildade, assim, porque acho que a pessoa que tá empreendendo, uma vez eu ouvi essa frase, assim, quando eu tava começando até o meu primeiro negócio, ela me caiu mal, assim, né, até de um outro empreendedor, ele falou assim, cara, o empreendedor naturalmente é meio arrogante, né, e de certa maneira né, acho que a pessoa que monta uma empresa, só você pensar assim, né, tem aquela estatística lá que, mais da metade 80% das empresas não duram mais do que 5 anos, né? Então, se você monta uma empresa, de certa maneira você está apostando contra a probabilidade maior, né? Então, você está dizendo, não, eu sou muito bom, ou eu sou muito boa aqui, né? Porque em tese vai dar errado, a probabilidade maior é dar errado, mas meu negócio é muito bom, eu sou muito bom e a gente vai dar certo. Então, a arrogância, ela, de certa maneira, está sempre próxima ali de quem monta uma empresa. E eu acho que, com o passar do tempo, assim, eu acho que você... acho que tem muito essa coisa, né? Acho que a pessoa que está empreendendo tem muita essa visão assim, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou vender, eu vou trazer as melhores pessoas, eu vou conseguir dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, e eu acho que ter ali, acho que humildade nesse sentido, assim, de saber, cara, as coisas são difíceis, os tempos uma jornada longa, você vai ter contratempos e tal. Eu acho que é uma coisa boa, assim, para você ter em mente, não para tirar o seu ímpeto, né? Eu acho que cada pessoa quer construir, eu acho que isso é o combustível, assim, para fazer grandes negócios e tal, que é essa inspiração, essa vontade de fazer diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que ter a consciência de que, cara, não é fácil, de que tudo precisa de muito trabalho, muita dedicação e que você tem que estar preparado para os dias bons e os dias ruins, eu acho que ajuda bastante, né? Então, assim, uma coisa que pelo menos para mim hoje, me faz bem menos mal do que fazia antigamente. Eu acho que antigamente, quando algo de ruim acontecia na empresa, aquilo me fazia muito mal, assim, sabe? Eu me sentia, mandei mal, ou não aconteceu e tal. Eu acho que hoje eu tenho uma cabeça mais assim, cara, quase ali a montanha-russa, né? Então, se hoje está indo para baixo, amanhã vai estar indo para cima. E eu acho que isso, pessoalmente, me ajuda bastante, assim, a lidar no dia a dia com as frustrações e tal. Então, acho que acho que meu conselho é esse, cara, desenvolver essa resiliência desde o dia zero, isso é super importante.
Adorei. E a última pergunta, que é uma pergunta que eu não tinha te falado que eu queria fazer, mas eu tenho 26 anos e hoje eu cuido de uma equipe de 7 pessoas. E a minha maior dificuldade como empresária é cuidar de pessoas, é gerenciar a equipe. E hoje a BIS tem mais de 120 pessoas trabalhando aqui dentro. E eu quero teu conselho, porque eu tava falando com as meninas, tu tá aqui dentro, tu tá aqui falando com as pessoas, tu tá aqui trabalhando, tu tá aqui olhando pra todo mundo. Como é que... Me dá uma dica, por favor. De como tu gerencia tudo isso, como é que é lidar com as pessoas. Cara, é difícil. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do negócio, gerenciar pessoas, porque, assim, eu acho que tem duas coisas que eu gosto muito de falar, né? Primeiro tente fazer a empresa com o menor número de pessoas possível. Aliás, eu acho uma coisa muito curiosa, né? Se você lê matérias sobre empresas, startups, qualquer segmento, e eu acho que esse tem um lado bacana, eu gosto disso também. As pessoas enchem a boca para falar, não, minha empresa tem 100 e tantos funcionários, tem 200 e tantos funcionários. E eu acho que uma coisa que eu passei a valorizar mais ao longo do tempo, né? Eu admiro muitas empresas que têm poucos funcionários e fazem muita coisa, né? Porque fazer com 100 mil funcionários é fácil fazer um monte de coisa, né? Difícil fazer com 5, com 2, com 7, né? Que são poucas pessoas. Então, assim, eu acho que uma dica que eu dou é sempre tenha o mínimo de pessoas necessário, porque eu acho que é mais fácil gerenciar. Sim. E o número de conflitos e desafios, ele vai crescendo à medida que o time vai crescendo. Acho que esse é um ponto. E a outra coisa assim, seja muito direta com as pessoas, assim, né? Eu acho que ter assim, uma relação muito transparente, sincera, eu acho que é super importante, assim, porque aí também eu acho que muitas vezes eu vejo empreendedores assim, tem a dificuldade de dar as notícias ruins, assim, né? E eu sempre falo, cara, tem muita gente que fala, pô, a parte mais difícil de um negócio é contratar. Eu falo, pô, a parte mais difícil do negócio pra mim é demitir, né? Eu acho que é bem mais difícil, é uma notícia ruim que você tem que dar pra pessoa. Então, eu vejo muito, assim, quando eu falo dessa coisa de lidar com pessoas, tentar fazer, as pessoas eu acho que minimizam o trabalho que dá gerenciar um time muito grande. E quanto mais cresce, você passa a ver que você passa a gastar a maior parte do seu tempo só gerenciando o trabalho das outras pessoas. E a outra coisa é essa, procurar ter uma relação franca, aberta, direta e não fugir dos temas difíceis, né? Se a pessoa fez algo que você não concorda, etc., vai lá, fala, se resolve, não ficar guardando rancor. Né? Eu acho que isso foi uma coisa que tu me ensinou hoje. Muito obrigada por estar aqui. Fico muito honrada de poder falar contigo e de poder mostrar para as pessoas também um pouco mais sobre a BIS. E muito obrigada. Eu que agradeço aí, Gabi, a visita aí ao nosso escritório e espero que a gente faça outros podcasts no futuro. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida vocês podem me chamar e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.